dos temas que eu deixei nas caixinhas nas redes sociais para vocês escolherem de temas para vídeos, um dos mais votados foi Detetives Mulheres na Literatura. E eu confesso que eu gostei bastante da escolha de vocês, porque era, curiosamente, um vídeo que eu já queria fazer aqui. Olá pessoal, aqui quem fala é a Hannah e sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. E de fato, detetives mulheres são bem difíceis de encontrar, pelo menos nas leituras que eu ando fazendo. Boa parte dos protagonistas são homens, então não que eles não sejam bons detetives, mas a gente sente falta da nossa representatividade na literatura. E eu encontrei algumas mulheres que marcaram presença e que até hoje eu levanto a bandeira delas e eu defendo para que vocês conheçam e também se aventurem nas investigações delas. Começando por uma protagonista de literatura nacional, Val Hit é a protagonista de Evidência 7, O Segredo Codificado, que foi escrito pela Luciana Dignoni. Esse livro traz uma narrativa ambientada em pleno Rio de Janeiro, no calçadão de Copacabana, com muita coisa, muito cartão postal do Rio de Janeiro. Então, se você não conhece a cidade, é até um convite para você conhecer através do livro, porque a autora conseguiu também caprichar nas descrições, nas características, nas nuances da cidade, da população, que vale a pena você conhecer. Assim como também vale a pena a gente conhecer a Val. Aqui, a Val é uma inspetora que ela lutou muito para poder chegar onde ela está hoje. E ela é uma profissional muito maravilhosa, muito incrível. Só que em casa ela também tem os seus dilemas. É uma pessoa que se divorciou, é uma pessoa que tem filhos adolescentes e que os filhos ainda não se conformam muito com essa separação. Então, ela pode ser maravilhosa, né, enquanto profissional lá, enquanto inspetora, mas em casa ela tem muitos problemas ainda para poder enfrentar. Então a gente acompanha esse misto, né, tanto do lado profissional dela quanto do lado pessoal, que é muito interessante da gente acompanhar e deixa ela uma pessoa muito mais próxima da nossa realidade, que pode muito bem ser uma amiga nossa, pode muito bem ser uma parente nossa que está passando por esses problemas, por esses perrengues, né? Fora que tem desenvolvimento, né, mais amoroso, né? Então a gente vê também esse lado sentimental dela. E a gente vê que ela não é só uma policial 100% do tempo, né? Ela também vai no banheiro, ela também toma banho, ela também consegue se apaixonar. Então é muito interessante a gente acompanhar isso e também ver o quanto ela consegue separar também o lado profissional dela. Porque ela é uma detetive maravilhosa, que ela não deixa nenhuma pista passar batido, mas ela precisa lidar também um pouco com esse lado emocional dela, que às vezes pode vir a atrapalhar um pouco. Então ela tem que filtrar um pouco isso. Talvez por isso ela deixe esse tom assim muito de realidade. Porque a gente também, quando a gente está passando por algum problema em casa e tal, mesmo que a gente fale que a gente vai deixar o problema pessoal e vai trabalhar e depois a gente pega ele de volta, nem sempre a gente consegue fazer isso. E a Val Hit, ela consegue também fazer isso de uma forma muito espetacular. Então, é uma personagem que você acaba meio que adotando como sua amiga. Outra personagem que caiu nas minhas graças e que eu recomendo demais que você conheça é a detetive Dede Warren. Ela é criação da Lisa Gardner, que é uma autora, referência também de romances policiais, que tem muitos livros lá fora e que inclusive também vieram para cá, para o Brasil. Esses livros são casos que são independentes, então você não necessariamente precisa ler eles na ordem. Porém, todavia, entretanto, tem muitos pontos da vida da Dedê que, se você quiser entender como foi que começaram, aí sim você vai precisar ler na ordem. Porque aqui o plus, né, da autora é exatamente isso. Se você quiser ir só pelos casos, que foi assim que eu fui lendo fora de ordem e por mim tudo certo. Só que depois, quando eu comecei a me afeiçoar mais à personagem, né, a Dedê, entender ela não só enquanto detetive, mas também enquanto pessoa, eu comecei a ficar curiosa para saber como foi que isso começou e queria ler os livros na ordem. Então, já deixo aqui a recomendação para caso você também fique na mesma situação que eu. No entanto, é uma série que é muito grande, então eu não sei se a editora, quando trouxe os livros para cá, trouxe todos. Porque no começo, os livros mais antigos dela eram publicados pela Novo Conceito e depois foram comprados pela Gutenberg. Então tem muitos livros novos dela por aqui, mas esses mais antigos eu não sei se chegaram a vir todos. Então vale a pena você dar uma procurada, dar uma pesquisada para saber se
todos os livros vão estar aqui para você poder ler a história da Dedê na ordem. Mas o que eu posso falar sobre a personagem é: a Dedê é uma pessoa humana, né? Eu acho que é uma boa definição. Ela é uma boa profissional, ela não é chamada para esses casos que ela investiga à toa, né? Ela é uma ótima profissional, uma ótima detetive, e eu acho que ela seria o equivalente a Olivia Benson do Law and Order, porque ela é uma pessoa que tem muito esse senso de justiça, principalmente quando entra em questão vítimas que são vítimas especiais, né? Então, crianças, mulheres, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Então, é uma versão, né, do que seria a Olivia, que é também uma personagem que eu gosto bastante, mas como aqui o foco são livros e não séries, né, então eu vou deixar a Olivia um pouco de lado, mas se você já conhece essa série, você vai saber do que eu tô falando e vai entender a referência. Então, é uma personagem que ela é muito humana, a gente consegue entender, né, acompanhar a trajetória dela, né, enquanto pessoa, ver os sofrimentos que ela tem, os dilemas dela e talvez como isso se reflete no profissional dela, do porquê que ela quer tanto fazer justiça para essas pessoas mais desfavorecidas, sabe? Então é uma detetive que ela foi me conquistando aos poucos. Ela é uma personagem que ela tem muitas camadas, ela é muito densa, ela é muito complexa e talvez por isso ela se aproxime mais da realidade, porque ela poderia muito bem ser eu, ser você, ser qualquer outra pessoa, que se talvez estivesse no lugar dela, fizesse a mesma coisa, sabe? Então, eu gosto muito dela, gosto muito e tenho ela assim, se ela existisse, ela seria a minha melhor amiga. Outra personagem que eu acho que vale a pena você conhecer, mesmo não tendo sido escrita por uma mulher, ela é criação do Charlie Donlia, é a Rory Moore. Rory Moore é uma detetive que apareceu pela primeira vez em Uma Mulher na Escuridão e depois ela apareceu em Nunca Saia Sozinho e eu agora não me lembro se tem alguma outra aparição dela em algum outro livro. Se tiver, eu vou deixar a capa por aqui. Mas ela é uma detetive que me chamou muita atenção por conta da peculiaridade dela. Ela me lembra muito o Sheldon Cooper, né? Eu acho, né? Acho que pela descrição dela, ela é alguma pessoa assim que tem o espectro autista e ela tem um hiperfoco em restauração de bonecos. Então, toda vez que ela tá numa situação assim muito pesada, né, durante a investigação dela, ela acaba clareando a mente dela enquanto ela tá restaurando os bonecos. Então, no começo, quando ela apareceu em Uma Mulher na Escuridão, eu não gostei muito dela exatamente porque eu acho que o foco que o autor colocou nela foi muito na parte da restauração das bonecas e o caso meio que foi resolvido a toque de caixa, sabe? Como se tivesse um Deus Ex Machina ali para resolver. Já em Nunca Saia Sozinho, que inclusive eu citei num outro vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, ela já está mais desenvolvida e foi aí que ela me conquistou, porque ela é uma detetive muito esperta. Ela, mesmo que às vezes as pessoas não levem ela muito a sério, porque ela não para no escritório dela, né? O escritório dela é a oficina dela de bonecos. Então as pessoas meio que não levam muito ela a sério, mas quando você menos espera, ela vem lá e surpreende com a resposta que você nem sequer imaginava. Mas é uma resposta com o coelho tirado da cartola? Não, é uma coisa que realmente faz muito sentido, porque na cabeça dela, como funciona diferente da nossa, então ela enxerga o mundo de uma forma diferente. E isso é o grande diferencial dela e que eu comecei a gostar. Atenção, atenção, eu tô aqui interrompendo essa lista só para lembrar você, já deixou o seu like aqui, já deixou o seu comentário, já se inscreveu no canal. Se você não fez isso, então você aproveita para você se inscrever, ativar a notificação para você não perder nada do que acontece aqui nesse canal. Além disso, quando você curte esse vídeo, quando você deixa o seu comentário, que você interage, você lembra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que ele pode ir para mais pessoas. Agora vamos seguir pro vídeo. Voltando agora para uma personagem de literatura nacional, Lisa Alvarez foi uma detetive que eu conheci recentemente, mas que convém falar aqui nessa lista porque ela também é uma pessoa muito peculiar, que eu tenho meio que uma relação de amor e ódio com ela, mas eu não posso deixar de citar aqui. E assim como a Dedê e assim como também a Rory, a Lisa Alvarez é uma detetive que é muito cheia de camadas. Ela é uma detetive que tem uma mente quebrada, mas que o chefe dela ainda assim investe nela. E ele acredita no talento dela, porque sabe que em algum momento, quando ela tá num período bom, ela faz um bom trabalho. E por que ela tem essa mente quebrada? Enquanto a gente vai lendo Olhos de Anjo, a gente
conhece a história da Lisa desde quando ela era criança até a fase adulta e vai entendendo nos mínimos detalhes e mínimos mesmo como foi que ela chegou onde ela chegou e com a mente dela do jeito que está. Essa moça passou por tanta coisa, mas por tanta coisa que eu não poderia deixar de falar que ela é uma guerreira. E mesmo assim, ela ainda consegue parar e fazer uma investigação. Tem alguns momentos em que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, mas aí eu acho que tem mais a ver com a narrativa do que com a personagem em si, sabe? Mas uma coisa que eu não posso deixar de perceber é o quanto o chefe, né, principalmente da Lisa, percebe isso ainda nos anos 70, que é uma época em que não tinha assim muito conhecimento a respeito, as pessoas não lidavam muito bem com essa questão de saúde mental e tal. E a Lisa é uma pessoa que ela realmente precisa de muito cuidado nesse sentido, embora não tenha muito suporte na época, não porque as pessoas não fossem formadas para isso, mas porque não tinha conhecimento mesmo. E o chefe dela foi o primeiro a perceber isso e começou a entender ela, começou a ter empatia com ela. Então isso fez com que a Lisa se desenvolvesse cada vez mais. E foi uma coisa que eu comecei a olhar com outros olhos para ela também e comecei a perceber o quanto às vezes esse trabalho pode ser tão oneroso e também quais são os motivos que levam as pessoas a chegarem a ser detetives. Será que é um desejo de criança? Será que é uma inspiração só porque viu os pais e tal? Ou será que foi alguma circunstância da vida? E com a Lisa a gente entende muito bem como foi que isso aconteceu, por que foi que ela chegou lá e por que ela faz o trabalho dela tão bem. Então é uma personagem que vale muito a pena você conhecer e principalmente porque é uma personagem de literatura nacional. E vamos fechar essa lista com mais uma personagem de literatura nacional dos anos 80, que é a Yolanda Braga. Lembra que eu falei aqui na personagem anterior que a gente não sabe qual foi a circunstância que leva uma pessoa a escolher essa profissão de detetive? Pois é, a Val Hit, que foi o começo desse vídeo, foi na verdade inspirada pela Yolanda Braga, que é a detetive também da Polícia Civil nos anos 80. E se a Val Hit passou por muita coisa para poder ser uma detetive, né, o movimento que a gente tem hoje, e ainda assim ela sofre muita pressão, né, na corporação em que ela trabalha, imagina a Yolanda Braga nos anos 80 lidando com um monte de homem, ela sendo a única mulher no departamento. Pois é aqui que a gente conhece a história dela, não só a parte pessoal dela, que é uma coisa que eu gosto muito que a autora faz, que ela sempre traz esse ponto assim mais realista do personagem, então a gente acompanha realmente como é que é a vida dela como um todo, né, no pessoal, no profissional, em tudo, e a gente também acompanha ela enquanto profissional tentando fazer o trabalho dela no meio de uma corporação extremamente machista. Então é uma personagem que ela marca muita presença em diversos sentidos e que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela e principalmente você vai se apaixonar pelo estilo dela, que é aquele estilo assim bem assim marcante dos anos 80. Então é uma volta no tempo em muitos sentidos, com música da época, com a vestimenta, né, da época, com os costumes, as gírias, tudo. Um Rio de Janeiro assim bem colorido, bem cheio de coisa, bem cheio de ginga naquela época e com essa mulher super marcante que eu super recomendo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você conhece algum outro livro com alguma outra detetive mulher que vale a pena a gente conhecer. Eu vou adorar também ter outras indicações de leitura por aqui. Aproveita também, antes de sair desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de curtir, de deixar também um comentário, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nada do que é publicado por aqui. E também aproveita e olha aqui do lado, porque pode ter algum outro vídeo que interessa a você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!